Amém. Voltar? Amém. Pode ir agora, né? Então, como eu disse aos irmãos, a gente vai estudar um pouco hoje de Gênesis 11. A Bíblia diz que nós, cristãos, já alcançados pelo testemunho do Evangelho, somos aqueles que estão vivendo na última hora. Esse momento que a gente está vivendo é a última hora. É o último capítulo da história que Deus predeterminou desde antes da fundação do mundo pela sua vontade. A história que para nós começa em Gênesis, lá no capítulo 1, versículo 1, e no princípio criou Deus. E a história que termina com o livro do Apocalipse, que revela o final. E aqui no capítulo 11 é um momento da história onde a vontade de Deus é o povoamento de toda a terra que ele havia criado. Então, até o capítulo 11, eu vou contar de maneira muito rápida. O pecado entrou no mundo, o Adão e Eva, então agora tudo que vem de Adão e Eva, juntamente com eles, está manchado pelo pecado. E a maldade se multiplica. No capítulo 6 de Gênesis, Deus toma a atitude de destruir os habitantes da terra para que ela fosse repovoada. E ele separa uma família, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as respectivas esposas. Noé prega durante 100 anos, anunciando o dilúvio que viria e veio e destruiria toda a humanidade. As pessoas não dão crédito a Noé. E então vem o dilúvio e mata todos. Chove durante cerca de 40 dias, depois mais de 1 ano para que as águas baixem. Quando então a água baixa, Noé consegue sair, ele planta uma vinha, e há uma ordem de Deus para Noé e seus descendentes que eles deveriam povoar o mundo inteiro. Mas os descendentes de Noé, eles crescem, eles se multiplicam, até que surge um homem chamado Nimrod. E ele tem essa ideia de nós não vamos cumprir o que Deus mandou, porque se a gente se dispersar, a gente se enfraquece. Então a gente vai se reunir e a gente vai construir uma torre tão grande que a gente vai entrar no céu do nosso jeito. É preciso que a gente tenha um conhecimento um pouco do hebraico para entender também o que está acontecendo em Babel. Eles não estão simplesmente querendo construir uma torre muito alta. Eles querem chegar no céu. Eles entendiam que eles haviam sido expulsos do jardim do Éden, mas eles disseram, não, a gente vai conseguir, na nossa inteligência, com a nossa força, a gente vai conseguir reverter esse quadro. E então eles começam a construção dessa torre muito alta, justamente desobedecendo a ordem expressa de Deus. Então esse é o contexto. É aí que as pessoas que até então falavam um único idioma, elas passam a falar todos os idiomas que hoje nós conhecemos. Idiomas, dialetos, né? Tudo que a gente conhece hoje a respeito de línguas diferentes surgiu aqui. Até então era só um idioma e todos falavam o mesmo idioma. Por que isso é tão importante para a gente entender Pentecostes? Porque em Pentecostes é justamente o fechamento da história. A vontade de Deus se cumpriu. Qual era a vontade de Deus? Que os 4 cantos da terra fossem povoados. E foram. Tanto que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, estava sem gente aqui no Brasil? Tinha gente. Todos vocês sabem porque os índios têm nome de índios, né? Não foram eles que se deram esse nome. Os europeus dizem que eles estavam querendo achar um caminho para as Índias, e eles acabaram parando aqui e aí chamaram de índios, os nativos daqui. Mas já tinha gente aqui. Lá nos Estados Unidos, lá em cima na América do Norte, quando chegaram lá, tinha nativos lá. O último dos continentes a ser descoberto foi a Oceania, que a gente conhece lá da Austrália, Nova Zelândia, aquele conglomerado de ilhas ali.
tinha gente morando lá. Por quê? Porque Deus havia dado uma ordem. E a ordem de Deus sempre se cumpre. Jó, capítulo 42, diz isso de maneira muito clara. Eu bem sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Por mais que a humanidade toda se reúna, tentando frustrar o plano de Deus, com todos os demônios aliados a ela ainda vai perder. Porque Deus é mais poderoso que todos. Amém. Então aqui é preciso que a gente tenha essa visão sistemática da Bíblia, senão a gente não entende. Então quando o Senhor Jesus, no capítulo 1 de Atos, que a gente já estudou, ele diz: olha, vocês serão minhas testemunhas, vocês receberão poder para serem minhas testemunhas, primeiro Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Ele está dizendo isso. Aquele povo que eu dispersei, agora eu quero reuni-los. O próprio Jesus, enquanto ainda estava andando com os seus discípulos, antes de morrer e ressuscitar, ele disse: há muitas ovelhas que ainda não estão no aprisco. Compete chamar essas ovelhas. Então nós teremos um só rebanho e um só pastor. Jesus disse de maneira muito expressa que a família dele são aqueles que ouvem e obedecem à voz do Pai que está no céu. Então não tem etnia, não tem divisão geográfica que nos separe. Se nós ouvimos e obedecemos à voz do Pai que está no céu, somos irmãos, independente de onde a gente nasceu e de quando a gente nasceu. Porque não existe nem separação do ponto de vista temporal, porque no céu não existe essa contagem que a gente tem aqui na terra, né? Por isso que são duas palavras no grego para tempo. Tem o cronos, daí que a gente tem o nome, o cronômetro, que é a contagem que a gente tem dia a dia, minuto a minuto, hora a hora, e tem o kairos, que é o tempo de Deus, que não se conta. É um tempo onde a existência anda de uma forma que a gente não sabe dizer, porque ainda não estamos lá. Mas na Bíblia só fala da seguinte forma: um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. A ideia é justamente mostrar a diferença de como é o tempo para Deus e como é o tempo para a gente. Não que um dia seja expressamente 1000 anos, de forma alguma. Porque se a gente for, por exemplo, no livro de Salmos, no Salmos já vai dizer: porque para Deus 1000 anos é como uma das vigílias da noite, que são 3 horas. Então, a ideia é uma ideia de simbolismo, mostrando que o tempo para Deus, ele anda de outra forma. E quando a gente estiver com Deus para sempre no céu, para a gente também vai ser desse jeito. Então, eu estou falando todas essas coisas de maneira assim tão detalhada, para poder a gente entender que essa confusão que tem acontecido no meio da igreja evangélica, ela tem acontecido de 100 anos para cá. Se você estudar a história da igreja, 2000 anos de história, você vai ver que o povo do século XVIII não tinha nenhum problema com essa questão do falar em língua estranha. Isso é algo muito mais recente, né? Por conta do que a gente chamaria do movimento pentecostal, que teve seu início, acho que em 1902, alguma coisa assim, nos Estados Unidos, e que se propagou rapidamente pelo mundo inteiro. E hoje em dia inclusive, quantitativamente, o maior número no movimento evangélico vem de pessoas com algum tipo de ligação com esse movimento pentecostal. Até o que a gente chamaria de batista. É muito comum você ouvir nessa questão de denominação, tem os batistas tradicionais e os batistas renovados. Então, o que é o batista renovado? É aquele que vive igual o pentecostal, né? Que acredita nessa língua estranha, né? E uma série de outras coisas. Então, como é que a gente entende isso? Como é que a Bíblia mostra isso? A Bíblia mostra isso. É fácil você assimilar esse entendimento, esse ensino, se você tiver, como eu falei, o conhecimento sistemático da Bíblia. E não simplesmente, como algumas pessoas fazem, pegam um texto e tira até do contexto. Porque até para justificar, vamos imaginar,
que a gente só tivesse o Novo Testamento, que a gente não tivesse o Antigo Testamento. Até se a gente estudasse, como se Deus permitir, a gente vai chegar lá, estudar em Atos 2. Você vai ver que lá em Atos 2 não está falando de uma língua que ninguém compreende, mas muito pelo contrário. É uma necessidade das testemunhas de Cristo falarem idiomas diferentes para que eles possam ser compreendidos em nações diferentes. Então, eles precisavam levar a notícia, e a notícia tinha que ser no idioma daquelas pessoas que iriam ser destinatários da notícia. Eles são os mensageiros da mensagem, mas essa mensagem, ela visa alcançar destinatários, e esses destinatários precisam compreender. O próprio apóstolo Paulo fala sobre essa importância de compreender o Evangelho. Como clamarão aqueles que não o conhecem? E como conhecerão aqueles que não ouviram, que nada ouviram? Tanto que Paulo chega a dizer, do que adianta eu falar milhares de palavras em um idioma que ninguém vai me compreender? Vai edificar quem na igreja? Eu preciso falar de uma forma que as pessoas me compreendam, que a mensagem seja entregue. Então, a Bíblia é um livro simples, escrito para pessoas simples. Aqui agora voltando para Gênesis 11, né, onde a gente vai estudar um pouco. Eu creio que antes de 2 da manhã a gente consegue, né, falar um pouquinho. Brincadeira, viu? Gênesis 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem. Uma linguagem. Em toda a terra havia apenas uma linguagem. Então aqui também a gente cai por terra aquela ideia de que a língua que ninguém entende é a língua dos anjos. Porque os anjos falavam essa linguagem. Quando os anjos se comunicavam com os seres humanos, eles usavam uma linguagem do ser humano. Então o anjo, ele não tem essa limitação. Se um anjo precisar falar com alguém que só entende inglês, o anjo não tem problema em falar inglês. Se o anjo precisar falar, por exemplo, né, mas com a pessoa mais ilustre daqui, que é o Dr. Paulo. Dr. Paulo, ele vai falar com o Dr. Paulo em português, apesar de Dr. Paulo também estar estudando inglês para poder cantar em inglês. Né? Então, ele fala na linguagem que você compreende. Uma linguagem e uma só maneira de falar. E aqui, porque vocês sabem, inclusive, que há variações. Por exemplo, se a gente for, né, os irmãos aqui que de repente podem ter um chamado para evangelizar em Portugal. Aqui eu vejo alguns irmãos com uma cara assim de europeu. Então, de repente, você vai em Portugal, fazer alguma coisa em Portugal, mas o propósito central vai ser o evangelismo. Né? Por exemplo, o irmão Calmon, de repente ele vai ver lá o brasão da família, né? Como é que se queira Calmon. Mas o propósito central seria o evangelismo, lá em Portugal. Você vai perceber que, por mais que eles falem português, mas é diferente da gente. Inclusive, existem palavras que para a gente tem um significado e para eles outro, e pode causar até confusão. Eu não vou nem dizer qual é, porque não convém falar entre os santos. Mas existem palavras que para eles têm um significado. Outro país que eu, se não me engano, fala também português, Angola. Né? Fala português lá, mas já é um português com uma outra variação. Então a gente vai perceber isso, que às vezes o mesmo idioma, dependendo do lugar que é falado aquele idioma, há uma influência em palavras e na maneira como aquele idioma é falado. No próprio Brasil, então você pegar uma pessoa que mora, por exemplo, a nossa irmã Línia do Espírito Santo, quando ela chegou aqui em Salvador, a gente dava risada, eu até hoje dou, do sotaque dela do Espírito Santo. Se vocês conversar com uma pessoa, por exemplo, do Rio de Janeiro, né? A pessoa vai passar 2 horas para dizer bom dia, né? Bom dia. Então, dependendo do lugar, a pessoa tem um sotaque. E olha, todos somos brasileiros. Então, quando aqui... Olha como a Bíblia é perfeita, porque não é só a linguagem, mas até a maneira de falar é igual. Não tinha nem essa diferenciação de sotaque.
que se tem às vezes aqui no Brasil, regionalmente, né? Não tinha. Então, era todo mundo falando da mesma forma. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície da terra de Siná. Então, eles estão partindo do Oriente e a ordem de Deus, qual havia sido? Vocês devem povoar toda a terra. Deus já havia falado. Deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros, olha que coisa, e disseram uns aos outros, como é fácil para as pessoas se juntarem para fazer o mal. Olha, a gente tem uma expressão que até hoje me escandaliza, crime organizado. Não é assustador? O crime é organizado. Você sabia que eles têm uma legislação específica? Uma punição específica para cada delito que eles dizem que é delito? É impressionante. E assim, tem uma organização criminosa, se eu não me engano o nome é PCC, não é isso mesmo? Primeiro Comando da Capital, acho que essa organização é de São Paulo, se eu não me engano. E ela tem se espalhado pelo Brasil, inclusive chegou aqui na Bahia. Então, o que o chefe determina lá tem que ser cumprido aqui também. Porque eles são organizados. Quando uma organização dessa vai assaltar um banco, você acha que eles decidem, não, vamos assaltar um banco hoje? É assim? Eles pegam informações durante meses. Eles planejam um assalto. Eles muitas vezes corrompem funcionários para ter informação privilegiada, para poder conseguir fazer um assalto bem sucedido, se é que existe isso, né? Porque é crime. Por que eu estou falando isso? Porque como é fácil se juntar para fazer o mal, irmão. E como é difícil para a gente como cristão se juntar para fazer o bem. Porque quando você se junta para fazer o mal, é como uma bola. Você já viu uma bola descendo ladeira abaixo? Quem já jogou futebol em ladeira sabe, né? Então, a bola, você precisa fazer alguma coisa para ela descer ladeira abaixo? Não precisa. Mas alguém aqui já experimentou subir uma montanha? Já, pastor, aqui, ó, uma logo aqui. É fácil? É difícil. Então, é a mesma coisa, fazer o bem é como esse movimento de subida. E tem até o problema do oxigênio. Pessoa que, quando você sobe uma montanha muito alta, você tem dificuldade de respiração, porque o ar se torna mais rarefeito. Às vezes tem que se usar até aqueles cilindros de oxigênio para respirar, aqueles alpinistas que vão para montanhas mais altas. E é o nosso caso, a gente está subindo de graça em graça, de glória em glória. Então, para fazer o bem é difícil e a gente deveria ser mais o quê? Organizado, diligente, prudente. Né? Então, é preciso que a gente pense um pouco sobre isso. Deram como uma planície na terra de Siná. Todos vocês sabem o que é uma planície, né? É um terreno plano, assim, você chega perto de olhar. Você vai olhando assim, é como se a terra toda ficasse na mesma altura, né? E habitaram ali todas as pessoas, imagine, todos os descendentes. Se quiser ver os descendentes, é só você ler o capítulo 10. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos. A gente vai perceber daqui a pouco que não foi assim, disseram uns aos outros, tinha um líder. Sempre tem. Às vezes ele não quer nem aparecer, como por exemplo, Satanás é o príncipe deste século. Mas você acha que ele quer aparecer na televisão? Não. Porque se ele aparecer na televisão, ele pode assustar muita gente pode buscar o Senhor. Mas ele quer que o mal seja feito, sem que as pessoas nem saibam da sua existência. E ele já fica feliz com isso. Porque basta que o mal seja feito, e o mal seja feito, ele já está feliz. Ele não quer ser reconhecido. Não tem essa necessidade. A necessidade dele é afastar as pessoas de Deus. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los. E olha que coisa espantosa, irmãos. Tem gente que, quando você vai, né, principalmente os irmãos aqui que estão na faculdade, né, alguns irmãos aqui,
vocês vão para a faculdade, vocês vão aprender assim, ó, porque o ser humano, na antiguidade, ele era bem burro. E aí foi assim, ficando inteligente com o passar do tempo. É o contrário. Nós é que somos burros. A gente vive só 120 anos. O pessoal na época lá antes do dilúvio vivia 900 anos. Olha a capacidade de informação que uma pessoa de 900 anos pode guardar. Como você acha que era a mente dessas pessoas que viviam aquela quantidade de anos? Como você acha que aqueles descendentes lá de Caim conseguiram se tornar poderosos? Instrumentos cortantes, instrumentos musicais, fazendo a criação de animais. Imagine, construções. E você sabia que até hoje, a gente está no ano 2000, se faz tijolo desse jeito? Imagine, irmãos. Esse texto foi escrito por Moisés, inspirado por Deus, contando a história de como tudo começou, mas foi escrito em 1440 a.C. 3.040 anos só da escrita desse texto. Eu não estou nem dizendo dessa época, essa época tem mais tempo ainda. Se fazia tijolo do mesmo jeito. Você sabia que todos os navios que são construídos, a proporção que se constrói é a mesma da arca? Não, pastor, hoje a gente tem navios muito maiores, de fato, mas a proporção é a da arca. O ser humano, durante muito tempo, na construção naval, se bateu para construir um navio perfeito em relação à navegação, que não afundasse, que não ficasse tão vulnerável às ondulações do mar. E eles chegaram à conclusão de que a proporção da arca, aqueles, de comprimento e largura, é a proporção perfeita para a construção naval. Olha que coisa. Ninguém fala isso. No ambiente acadêmico, ninguém vai dar essa informação. Por quê? Porque para essas pessoas dar credibilidade à Bíblia significa desacreditar elas. Porque elas fazem de tudo para desacreditar a Bíblia. Inutilmente, né? A mesma coisa a gente vê aqui. A construção até hoje é do mesmo jeito. E olha que era porque esse pessoal era burro, né? Imagine se não fosse. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemos bem. Até hoje, irmãos, o melhor tijolo é aquele que é mais, que passa por mais tempo, ele fica mais rijo, o barro fica mais duro, mais resistente. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. O betume, irmãos, é muito parecido com o asfalto da gente hoje, sabia? Composição muito parecida. E a gente está no século 21, né? Nós somos os futuristas. Imagina. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até o céu. Por que eles querem fazer isso, irmãos? Porque há uma inclinação natural para a gente desobedecer a Deus. Ô irmão, vamos falar francamente, né? Imagine uma pessoa que tem 100 milhões de reais depositado na conta. Eu sei que alguns de vocês podem ter essa experiência, né? Você sabe, eu sei também, que se você bota 100 milhões de reais na pior de todas as aplicações, que seria a poupança, né? Que dá, não sei quanto é que a poupança está dando? Sei que, sei lá, 1.000% no mês, né? O CDI está dando 1 ponto alguma coisa. Já está dando 1 ponto por mês? O CDI. Por exemplo, o CDI, 1 ponto por mês, né? Então imagine, 100 milhões, 1 ponto, seria 1 milhão por mês. 1 milhão por mês. Para o dinheiro ficar parado. Você não precisa estar investindo. Você deixa nessa aplicação, todo mês você vai ter quanto? 1 milhão e alguma fração que você, vai dar assim para algum irmão. Então, para que uma pessoa dessa quer mais dinheiro? Me diga. Você acha que com 1 milhão não dá para viver bem, não? Eu não estou falando você ter 1 milhão, é você ter 1 milhão por mês, como rendimento. Então, para que uma pessoa quer mais? Agora, você sabia que as pessoas mais ansiosas é aquele que tem 100 milhões ou mais? Converse com uma pessoa que tem essa quantidade de dinheiro.
Não, mas eu tenho 100, eu tenho que dobrar isso até o final do ano. Eu tenho que triplicar, eu tenho que no mínimo triplicar isso nos próximos 5 anos. Por que você quer tanto dinheiro? Vai morrer, vai deixar para quem? A pessoa nunca pensa nisso. Na brevidade da vida. E o que a gente tem de pessoas, irmãos, com uma quantidade de dinheiro que nunca vão aproveitar. Elas vivem de uma forma, pasmem. Eu sei que para a gente talvez seja difícil compreender, mas essa é uma verdade. Elas vivem de uma forma pior que eu e você. Eu e você, por exemplo, segunda-feira a gente vem para cá. Tem gente que nem pode mandar na sua agenda. Porque para ela multiplicar o dinheiro, como é a meta dela, ela tem que ter um compromisso, tem que viajar para tal país, tem que conversar com tal empresário, com tal político. Ele nem sabe o que ele vai fazer no dia seguinte. Tem uma secretária que ganha milhares de dólares para planejar a vida dele. Até a visita do filho. Não, eu só vou ver meu filho daqui a 3 meses, 2 horas, na Suíça. É assim que vivem essas pessoas. Então, às vezes a gente cria uma ilusão, né, que essas pessoas milionárias vivem no paraíso. Não. Estou falando isso porque desde o começo é assim. A Bíblia tem tantos exemplos disso. Porque sem Deus, até o dinheiro vira maldição. É verdade. Com Deus tudo coopera para o bem. Mas veja, por exemplo, assim como no livro de Lamentações a gente precisou fazer um estudo mais apurado, eu creio que dentro de breve a gente vai precisar fazer um estudo em Eclesiastes. Porque é muito comum a gente ver algum irmão assim, de forma até, eu creio que espiritual, mas falando de versículos de Eclesiastes sem entender o contexto. Por exemplo, tem uma passagem de Eclesiastes que diz assim: porque o importante é você aproveitar o máximo que você puder daquilo que você conseguiu com o seu esforço, porque você vai morrer. Tem uma passagem que fala isso. Mas isso é para quem não tem Cristo. Para quem não tem Cristo é isso. E teve um momento da vida de Salomão que ele ficou perdido. Foi quando ele escreveu Eclesiastes. E você já viu o final do Eclesiastes? De tudo que eu vi, em toda a minha sabedoria e riqueza, 2 conselhos eu tenho a dar: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Então, às vezes você pega o livro de Eclesiastes, um monte de gente que está desviada do propósito de Deus ama Eclesiastes, porque diz isso. Não, está na Bíblia. Você conseguiu alguma coisa com o seu esforço, tem que aproveitar, porque daqui a pouco você vai morrer. Mas você entende o contexto daquilo? É porque a pessoa está sem Cristo. Porque quando a pessoa está com Cristo, até um copo de água tem recompensa no céu, não é nem só aqui na terra. Amém. E Jesus chega a dizer que se você abandonou pessoas, se você renunciou coisas para pregar o reino, para pregar as boas notícias, você receberá em vida 100 vezes mais, e depois disso a vida eterna. Como é que você vai dizer que não tem recompensa, irmão? Então precisa a gente entender o contexto do livro de Eclesiastes, para não pegar passagens, querer trazer para defender ideias que não são bíblicas. Então aqui no caso, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus. E os céus aqui, a ideia é justamente isso. Eles tinham uma noção de que aqui na terra, o que acontece com o ser humano? Ele nasce, cresce e morre. E depois do dilúvio, o ser humano que vivia 800, 900 anos começou a viver só até 120 anos. Então a faixa de vida diminuiu drasticamente. E aí agora eles estão querendo chegar no céu. Eles sabem que eles não têm condição, uma vez que eles estão em pecado, não estão em predisposição para obedecer a Deus. Então eles querem fazer o próprio caminho. A ideia é: eu vou abrir o meu caminho para a eternidade. O céu representa isso, onde vai continuar a minha existência em um outro patamar. Então eles estão tentando isso. Não é simplesmente construir uma torre, não é chegar no espaço, não é pisar na lua. Adiantou o que o homem pisar na lua? Mudou o que na existência humana? Nada. Aí diz que agora nós vamos chegar em Marte. E vai mudar o que, meu filho?
que muda eu cheguei mais? Então você vê, é assustador que a gente tem visto o ser humano querendo fugir da Terra. Porque sabe que esse planeta está com os dias no seu íntimo, né? Mas o que eles muitas vezes fogem é dessa ideia de que a ira de Deus está só sobre a Terra. Não é, toda a criação vai ser consumida. E Deus vai fazer uma nova criação. Então vai ter, né, Marte já era. O próprio Sol também, né? Toda a criação. Versículo 4, a parte final. Façamos célebre o nosso nome. Olha o que até hoje o ser humano quer o quê? Quando o menino decide que quer jogar futebol, é porque o quê? Ele quer o quê? Quando às vezes uma menina quer se tornar cantora, é porque o quê? Ela tem uma voz bonita e quer simplesmente cantar e não quer receber nenhum dinheiro. É isso? Quando uma pessoa faz uma dupla sertaneja, Quinho e Linho, um deles veio até com um sapato de... que até Zezé de Camargo e Luciano, meu filho, Titozinho e Chororó, vão querer um sapato desse. Então, o que você acha que essas duplas queriam, sertanejas? Teve uma época que o Brasil teve muitas duplas sertanejas. Hoje ainda tem, né? Mas não tanto quanto aquela época, né? O que eles queriam? Fazer o nome? O que uma pessoa de uma associação de bairro diz assim: quero muito ajudar o bairro de Cosmo de Farias? Você acha que ele quer o quê? Ele quer se tornar famoso e transformar isso em votos. Sim ou não? Então, desde a época, no começo era assim. O ser humano sempre teve essa necessidade de ser famoso. Por quê? Porque o famoso, ele consegue impor a sua vontade sobre os outros. Isso faz parte do pecado. Nós, originalmente, fomos criados como filhos de Adão, descendentes de Adão, para dominarmos os animais. Mas o que é que o homem faz? Agora a maldade faz com que o homem queira dominar o outro. Dominar o outro ser humano. E é para isso que eles querem, é para isso que quer fama, poder, dinheiro, para dominar outros seres humanos. Então aqui ele diz: tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Mas essa era a ordem de Deus. A ordem de Deus era essa. Então perceba, eles estão se unindo na tentativa de conseguir contradizer a ordem de Deus. A gente vê isso nas igrejas evangélicas, quando, por exemplo, se diz: eu não permito que a mulher ensine e nem exerça autoridade de homem. Rita, você se reúne ali com a esposa de Reginho, se reúne com a Aline, não pode ser assim. Isso é machismo. Como não pode ter pastoras? Eu vejo mesmo na vida de Aline uma pastora, até tocando violão. Então, aí se reúne um grupo de mulheres, para quê? Para ir contra essa ideia bíblica. Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não concordo. Aí se junta homens e mulheres para fazer uma igreja que pregue que Deus quer que você seja o mais rico que você puder ser. A Bíblia diz: jamais satisfaça as concupiscências da carne. O homem não concorda. E aí diz: vamos se juntar e vamos criar uma igreja, igual tem um restaurante chamado Prazeres da Carne. Fechou. Aí vai ter uma igreja chamada Prazeres da Carne em glória de Deus. E aí milhares de pessoas. Qual é o seu sonho? Nós vamos aqui fazer uma campanha de 12 semanas para a realização dos seus sonhos. Deus deu o seu Filho amado para que você tivesse uma vida de rei aqui na terra. Então nessas 12 semanas vão mudar a sua existência. Se você era funcionário, você é patrão. Se você estava colhendo lixo, você vai viver uma vida luxuosa. Aleluia! E essas igrejas estão o quê?
abarrotadas de pessoas, enchendo inclusive estádio de futebol. É verdade. Pregando exatamente isso que eu falei para vocês. Verdade. Por quê? Porque desde Nimrod é assim. Você pega o que Deus mandou, muda, aí o povo vai te amar. O povo vai te aplaudir. O povo vai querer te seguir. É o que está acontecendo aqui. É justamente o contrário de Pentecostes. Porque as pessoas só darão ouvido ao testemunho de Cristo se o Espírito Santo vivificar. Se não, meu filho, vão ficar com ódio. Todos os apóstolos foram martirizados, com exceção de João. Então, cuidado. Não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade. Olha que coisa linda. Às vezes a gente pensa que Deus, que o Senhor Jesus só toma conta da igreja. Não, Ele sempre tomou conta de tudo desde o começo. No Evangelho de João a gente aprende isso tão fácil, de maneira tão clara. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo foi feito por Ele, e nada foi feito sem Ele. Ele sempre teve no controle. E Ele sempre está no controle. Amém. É isso que nos dá paz. Receba, Nizam. Nizam De Jesus. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a dor. Deus está vendo o que os homens estão fazendo. Então, por exemplo, os corruptos não são problemas nossos. A imoralidade do mundo não é um problema seu e meu. A gente não tem que fazer do púlpito um palanque para pregar contra aborto, contra imoralidade, contra corrupção política. Não, isso daqui é para a gente pregar o Evangelho. Toda essa maldade que o homem está fazendo, Deus está vendo. Mas Deus não mandou a gente transformar o mundo, mandou? Não, Deus mandou a gente ser transformado pela sua palavra. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável. A gente não pode transformar algo que já está com seus dias contados. Deus já deu a sentença em relação ao mundo que vivemos. O que nós estamos fazendo é muito semelhante ao que Noé fez. Nós estamos chamando as pessoas para a arca, porque é o único lugar seguro quando a destruição vier. Assim como nós hoje chamamos as pessoas para, assim como nós estarmos debaixo da cruz de Cristo, que é o único lugar seguro de todo o universo. Por quê? Porque a ira de Deus já passou sobre ela. É como um incêndio. Uma vez eu vi um filme que falava desses bombeiros que combatem os incêndios em florestas, e eu aprendi uma lição importante, que quando eles estão combatendo aquelas queimadas imensas, e de repente o vento muda de direção, o fogo que estava indo numa direção passa para vir para a direção deles, e a única forma deles se salvarem, quando o fogo vem, eles queimam uma parte da vegetação e eles se escondem debaixo de mantas térmicas, Por quê? Porque o fogo não pode consumir duas vezes no mesmo lugar. Então, quando aquele fogo passa, ele passa por cima deles, porque toda a vegetação que o fogo consumiria já foi queimada, e aí eles se escondem ali. Então, a mesma coisa, a ira de Deus já caiu em um lugar. Qual foi? A cruz. Na cruz de Cristo. O escrito de dívida que era contra nós, Deus pregou na cruz. Então é um lugar que a gente está seguro. Foi um lugar, por exemplo, que Jambânia se sentiu mais seguro. Os seus fardos caíram automaticamente das suas costas. Ele passou tanto tempo querendo saber uma forma de tirar aquele fardo. Até o Sabedoria Segundo o Mundo. Você vai para a cidade da moralidade, tem lá o seu civilidade, ele vai te ensinar a tirar o fardo. Só piorou, meu filho. E aí quando ele vê a cruz de Cristo, os seus pecados sendo pagos naquela cruz, o fardo cai automaticamente. Assim é na vida do cristão. Então aqui a gente percebe, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre.
que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Para a gente que é cristão, a gente ouve essa passagem e diz: rapaz, que maravilha! Ainda mais o mundo que a gente está vivendo, que a gente tem ouvido bastante, né, sobre essa expressão, né, de unidade religiosa, né? Que Deus é um só. O Vaticano fez uma campanha dessa há 5 anos atrás. Aí pegou um representante do judaísmo, um representante do islamismo, um padre católico, né, representando o cristianismo, e eu acho que tinha alguém representando outra religião, acho que hinduísmo, esoterismo, alguma coisa assim. Eram 4. E cada um deles dizia: eu oro para não sei quem, eu oro para não sei quem, mas Deus é um só. Isso foi o Vaticano que fez, viu? E a gente percebe que no Brasil, recentemente, esse novo governo, né, ele editou uma lei, né, promulgou uma lei, falava isso, que a intolerância religiosa agora equiparou o seu crime de racismo. Aumentou, né, a punição, mostrando justamente que a humanidade, ela quer caminhar nessa direção. Se você disser que só a sua religião salva, só o seu Jesus é Deus, o negócio vai pegar para o seu lado, viu? Se você ficar dizendo que homossexualismo é pecado, o negócio vai pegar para o seu lado, viu? A perseguição em relação a isso que a gente prega, irmãos, está muito perto de começar a acontecer. Não se engane. Tudo tem apontado para isso. Então, isso não é algo ruim não, viu? Porque quando a gente é perseguido por amor a Cristo, é algo bom, né? Às vezes arde, mas é algo bom. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. E eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Não é isso que a humanidade está fazendo de tudo para ter, né? Uma só linguagem. Tem até uma espécie, né? Eu sou antigo, acho que nem sei se fabrica, um negócio chamado gravador. Eu me lembro de uma época, na época que eu fazia faculdade, tinha um pessoal mais estudioso, que eles levavam um gravadorzinho, tinham chamado uma fita. Eu acho que os mais novos não sabem nem o que é fita. Tinha uma fitazinha daquelas pequenininhas, né? Aqueles gravadores pequenininhos, e para poder gravar a aula, chegar em casa e estudar, né? O pessoal mais estudioso fazia isso. Infelizmente eu não estava incluído não. Mas eles faziam isso. Tinha os repórteres, né? Quando iam fazer uma entrevista, botavam o gravador assim, né? Para gravar. Tem um instrumento hoje muito parecido com aquele gravador, só que assim, ele pega, você fala bom dia, e aí você escolhe o idioma e ele traduz. Aí a pessoa fala, né? A pessoa entende o que você falou. Aí a pessoa responde do idioma e você pega a voz dela e aquele aparelhozinho traduz. Aí você pode viajar para vários lugares do mundo e você tem um tradutor portátil. A gente já está vivendo nessa época. E não é algo assim, né? Filme James Bond, não. É algo normal para a geração de hoje, né? Então, nessa época, é isso que o povo, todos a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Por que isso? Olha, irmãos, você viu quanto tempo demorou para se fazer a vacina do Covid? Se fosse em qualquer outra época da existência da humanidade, se demoraria no mínimo 10 vezes mais. Porque para se fazer uma vacina tem uma série de protocolos e exigências e sabe? Demorava muito mais, mas foi o que aconteceu. Estava morrendo rico também, não só pobre. E aí eles liberaram bastante dinheiro, se formou um polo de pesquisa, eu acho que na China, não foi? Um na Europa e o outro na Inglaterra, né? E o outro em outro lugar. Acho que foram 3 polos grandes de pesquisa com a quantidade de dinheiro assim absurda, com pesquisadores 24 horas trabalhando em turno, assim, né? Saía um, entrava outro, saía um, entrava outro, saía um, entrava outro. Eu digo, rapaz, quando a pessoa quer uma coisa, né? Olha o que acontece. Aqui em Salvador, na Bahia, no Brasil até, né? Você vai fazer um hospital público. Prepare que é obra para 5, 6 anos.
pode garantir que o político que disser vou começar a construção do hospital público, não vai ser ele que vai entregar, vai ser outro. Que tudo demora, né? Lá na China, na época do Covid, eles construíram um hospital público em 8 dias, ou foi menos. Sério. E hospital mesmo, não é esse negócio de cabana não, que botaram aqui no meu nome, na Arena Fonte Nova, né? Horrível o que fizeram aqui, né? Mas lá é hospital mesmo, com parede, com tudo, com um sistema de refrigeração. Eles construíram uma velocidade assim absurda. Por quê? Porque hoje a gente tem tecnologia para isso. Por que aqui no Brasil não se faz isso? Porque não tem interesse financeiro. Dá um exemplo, a ponte Salvador-Itaparica. A pessoa diz, mas é muito longe. Você sabia que existem pontes com uma distância 3, 4 vezes maior que essa em outros lugares do mundo? Foram construídas por quê? Porque o povo tinha interesse. Na China mesmo tem pontes assim de distâncias imensas. Então, eu estou dizendo é quando o ser humano se reúne para fazer uma coisa, ele consegue fazer coisas assim espantosas. E sempre foi assim. Por quê? Porque quando Deus criou Adão, ele deu a capacidade da inteligência. É o que a gente chamaria, eu não vou me demorar muito, né, porque isso é muito maravilhoso a gente estudar, mas em outro momento, os atributos de Deus. Então existem atributos de Deus que a gente chama de são atributos comunicáveis, que Deus passou para nós como criação. Lá em Gênesis 1 a gente lê que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então ele passou, como por exemplo o atributo da comunicação. A gente sabe que Deus fala. Como é que a gente sabe que Deus fala? Porque ele criou tudo pela palavra. Ele se comunicou. A Trindade já existia, façamos no plural, o homem, a nossa imagem e semelhança. Então tudo são atributos, então a gente continuou com esse atributo da inteligência. Só que infelizmente o ser humano é muito mais inclinado a usar isso para o mal. Uma pessoa às vezes, e olha que coisa, né, interessante, a gente vive numa geração, eu tenho tanta coisa para falar, o tempo está passando, se Deus permitir amanhã a gente continua. A gente vive numa geração de direito, né, do ponto de vista do direito, que tem algo chamado patente. Então, vamos imaginar que você inventou uma caneta, sei lá, que escreve de trás para frente. Então, você vai e um órgão e registra, e esses órgãos são interligados o mundo inteiro. De maneira que se alguém lá na Índia for registrar uma caneta que escreve de trás para frente, mas olha, lá no Brasil teve um cientista, um inventor que já criou isso. Então se alguma empresa quiser fabricar isso, ela vai ter que pagar para essa pessoa autorizar a construção, né, dessas canetas em massa, né? Então é o que se chamaria de patente. Mas, alguns anos atrás, uma marca de carro, eu não sei qual é a marca de carro, eu li um artigo sobre isso recentemente. Acho que foi a Volvo, se eu não me engano, se não foi outra marca, eu posso pesquisar onde eu li. É a pessoa que inventou o cinto de 3 pontas. Esse cinto que a gente usa, né? Porque até então, vocês são muito novos, irmãos, mas eu peguei a época do Fusquinha, meu pai teve Brasília, o cinto era aqui na cintura, meu filho. Quando freava, não adiantava nada, ia para frente do mesmo jeito, o cinto era só na barriga. Né? Aí essa empresa inventou esse cinto, né, que pega aqui a região, né, do tórax e aqui embaixo também. E aí ele percebeu, fizeram uma pesquisa, né, e percebeu como aquele cinto é importante e salvaria vidas, tanto que se tornou depois obrigatório o carro ter, né? Como a questão do airbag. Mas essa empresa, ela disse assim, nós não vamos cobrar patente, porque essa descoberta é muito importante, vai salvar vidas. Mas hoje em dia, por exemplo, a pessoa que descobriu o airbag, você acha que ele não tem a patente?
do Herbete? Você acha que a pessoa que descobriu o Herbete não está milionário? Olha, irmãos, uma coisa simples, que vocês talvez não saibam, mas foi aqui no Brasil que começaram a colocar nas sinaleiras aquela contagem regressiva, né? 30, para saber, né, que a sinaleira vai abrir logo ou se não vai. Ali foi uma pessoa que imaginou aquilo, patenteou e ganhou uma fortuna com aquilo. Hoje, em qualquer lugar do mundo, se você for em outro lugar que tiver uma sinaleira com uma contagem regressiva, pode saber que está pagando algum valor a esse brasileiro que inventou aquilo ali. Por que eu estou falando isso? Porque é isso que o ser humano faz com a inteligência que Deus deu, ganha dinheiro. Quando na verdade a gente deveria usar como demonstração de amor. Deus me deu essa inteligência, então eu tenho que passar. Irmãos, hoje a gente tem vivido uma geração que as pessoas estão cobrando conhecimento bíblico. Eu estudei muito, fiz doutorado não sei aonde, então cada pregação minha, no mínimo eu quero receber R$1.000 por pregação. A gente está vivendo essa época. Então, mas não era para ser assim. Mas é para isso que as pessoas querem um nome grande, e foi isso que irou a Deus. A gente vai ver Jesus contando a parábola dos talentos. Jesus contando a parábola daqueles ciclos de prata. As pessoas recebem e um dia vão ter que prestar conta, todos eles, a respeito do que receberam e do que fizeram com aquilo. Concluir, para a gente já concluir hoje, né? Tá bom, não pastor ficar falando. Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas no começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Perceba que se a gente está fazendo isso em nome de Cristo, isso é maravilhoso. A gente vai ver isso acontecendo em Atos 2, no finalzinho de Atos 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, o pensamento do povo era um só. Aquela unidade é maravilhosa, mas essa é maldita. Qualquer unidade fora da verdade é maldição. Não benção. Pode ter o melhor disfarce de todos, mas não vai abençoar ninguém. Versículo 7. Vinde, desçamos. Olha, Deus falando no plural. Mais uma vez a manifestação da Trindade. Desçamos e confundamos ali a sua linguagem. É ali que os idiomas começam a se tornar, que as pessoas começam a falar idiomas diferentes, né? Porque até então havia somente uma linguagem e uma só maneira de falar, como a gente já viu no versículo 1. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. E a gente vai perceber que não foi assim, cada um falando uma linguagem diferente, foi um grupo. Então tinha um grupo que conseguia se comunicar, e aquele grupo se uniu e foi para uma região. Outro grupo, então ele colocou de maneira específica. Olha a vontade de Deus, até onde vai a soberania exaustiva de Deus, né? Então a gente às vezes não tem noção. Pastor, você não sabe, eu perdi o ônibus. Você não perdeu o ônibus não, provavelmente você encontrou sua vida. Glória a Deus. Porque se você tivesse que pegar aquele ônibus, você teria pego. Se você tivesse que pegar aquele metrô, você teria pego. Se o seu carro não tivesse furado o pneu, se o seu carro tivesse que furar o pneu, ele teria furado. Se ele furou, é porque ele deveria ter furado. Glória a Deus. Então Deus está no controle de tudo. A gente às vezes não tem noção desse controle até onde vai. Eu não sei porque hoje eu acordei mais cedo. Deus está no controle até da nossa insônia. Isso não faz da gente menos responsável, né? Mas é o controle dele, ele sabe de tudo. Glória a Deus, que nós estamos do lado certo. Pelo menos eu espero, né? Amém? Amém. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Dessarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Olha quando Deus quer fazer uma coisa. Por isso que não adianta, irmãos, a porta que Deus fechou,
vai adiantar a gente ficar tentando derrubar? Eu não consegui. Não, Deus disse que não era para fazer isso, mas nada a ver, Ele me deu um livre-arbítrio. Deus deu um livre-arbítrio. Eu fico imaginando, eu nunca lhe dei isso não. Quem lhe deu essa informação que eu te dei isso, vá buscar dele o seu livre-arbítrio. Então, Deus fecha determinadas portas para você e para mim, e elas não vão se abrir. E não adianta você fazer como eu fazia quando eu era pequeno. Quando meu pai não queria me dar uma coisa, minha mãe... Também não vou nem falar. Falar bom dia, eu não respondo. Nino! Aí meu apelido era Nino, né? Você já deve ter visto minha mãe e meu pai me chamam de Nino, né? Nino, meu filho, vem almoçar. Ou não. Uma fome. Na época, quando eu era pequenininho, meu filho, eu comia legal. Até hoje, né? Mas eu comia mais quando eu era menor. Eu quero comer não. Você não está com fome? Não. Não me deu uma bola, também não vou comer. E a gente fica achando que vai conseguir mudar Deus por causa do nosso calunduco. Pela nossa cara fechada. Irmão, você acha que Deus, que sabe o que é bom pra gente, vai mudar porque a gente está de cara fechada? A gente precisava de vez em quando ter uma conversa, né, bíblica. Não é em centro espírita não, viu? Em nome de Jesus, está repreendido. Eu tenho uma conversa bíblica com Elias, porque eu acho que eu tenho a mesma enfermidade dele. Vou para a caverna. Não, só sobrou eu. Não, meu filho, 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. E ainda tem um Eliseu, viu, que você tem que ungir e tem que ensinar ele. Viu? Entre aquela chamada, né, do Senhor de Elias e a subida de Elias no redemoinho, 14 anos discipulando Eliseu. Então, Deus sabe o que faz. Não adianta a gente... Já me disseram que tudo que eu quiser eu consigo. Ninguém pode impedir os meus desejos. Ô meu filho, se Deus fechou, Ele sabe o que faz. No mínimo tinha um pitbull do outro lado, que não iria lhe lamber. Viu? Deus sabe o que está fazendo. A gente aqui às vezes não sabe. O Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel. E Babel é uma palavra que significa confusão. Porque foi o que começou a existir. Imagine, todo mundo falava da mesma forma. E aí, tem até um desenho que um dia eu vou tentar passar para vocês. Um desenho bíblico sobre a Torre de Babel, bem legal. E você começa a olhar para a pessoa e falar, e você espera que a pessoa te entenda, né? Porque até pouco tempo ela te entendia, só que a pessoa não está te entendendo mais. E aí ela fala com você, e você que entende ela não está entendendo mais ela. Olha o poder de Deus, irmão. E aí começa a fazer aquela torre, uma torre de confusão. Que confusão. Porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. É por isso, como eu disse aos irmãos, quando os europeus começaram, né, nas suas expansões marítimas, onde eles chegavam, já tinha gente lá. Tanto que hoje em dia você não pode mais chamar os índios de índio, não. Pode não. Senão, ó. Então vou dizer que você é uma pessoa assim que não é socialmente correto, politicamente correto. Você agora chama os índios de povos nativos. Tanto que o ministério, né, que antes era o ministério de índio, é dos povos originários. Quer dizer, quando os portugueses chegaram aqui, eles já estavam. Então, porque essa ordem se cumpriu desde aquela época. Mas como foi que o povo conseguiu atravessar os oceanos e chegar aqui ou ali? Olha, irmão, é Deus.
Deus sabe como fazer as coisas. Né? Então eu quero concluir falando com vocês só um pouquinho, né, para que a gente possa orar, para que não fique parecendo que a gente fez a exposição em Gênesis. Não, a nossa exposição foi em Atos. Só que eu queria mostrar a vocês é que essa descida do Espírito Santo, eu não vou fazer a leitura, se Deus permitir, amanhã a gente vai começar a partir do versículo 1, do capítulo 2, mas só para mostrar a vocês que quando o Espírito Santo ele tem essa descida, o que acontece? Versículo 7 do capítulo 2. Estavam, pois, atônitos, a cidade estava cheia. Pentecostes não é uma festividade cristã. Pentecostes é uma festividade judaica. O nome Pentecostes vem do número 50. Justamente, faça as contas, Jesus ressuscitou no domingo, não foi? De Páscoa? A da Páscoa dos judeus. Ele passou quantos dias? 40 dias. E da subida de Jesus até a descida do Espírito, quantos dias? 10 dias. 40 mais 10? 50. E é Pentecostes, porque justamente 50 dias depois do domingo da Páscoa se celebrava a festa da colheita. Então, é a festa dos judeus, a festa da colheita, tem esse nome de Pentecostes, né? Por conta desses 50 dias que se conta a partir do domingo da Páscoa. Nós, como cristãos, não celebramos, né, descida de Pentecostes, muito pelo contrário, nós estamos no cumprimento da missão, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Estavam, pois, atônitos, versículo 7, e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? E a ideia galileus aqui, irmãos, só para que eu e você a gente possa se situar, é porque a Galileia, diferente da Judéia, é onde tinha muita gente pobre. A Judéia era mais elitista, a Judéia era o centro, a Judéia onde ficava Jerusalém. A Galileia é aquela região ali perto do mar da Galileia, onde ficava o pessoal mais pobre. O pessoal que muitas vezes era analfabeto, semi-analfabeto. Enquanto que em Jerusalém, por ser aquela capital, né, religiosa, intelectual do judeu, as pessoas assim mais privilegiadas. Então aqui quando chamam de Galileu é para dizer como chocou mais ainda. Porque se dissesse assim, olha, não são esses levitas que estão falando em outro idioma, porque eram pessoas que pelo menos liam, estudavam, né? Então a ideia, meu Deus, essas pessoas que não entendem de nada, como elas estão falando em idiomas diferentes? Por isso que a surpresa foi maior. Porventura não são galileus, esses aí que estão falando? E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Você está vendo? Por isso que é importante a língua materna, porque antes era uma só língua, mas mudou lá em Babel. E aí as pessoas começaram a falar em idiomas diferentes, mas aqui o propósito do Senhor, que lá em Babel era dispersar, qual é o propósito agora? Reunir aqueles que fazem parte da família da fé. Um só povo, um só rebanho, um só pastor, um só rei, um só reino, formado por pessoas de todos os povos, línguas e nações. A gente vê isso lá em Apocalipse, até de maneira repetida, né? Os salvos são vistos assim. E como ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos. Então os partos eram de uma região que falavam um idioma. Os medos falavam outro idioma. Elamitas, outro idioma. Naturais da Mesopotâmia, outro idioma. Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Cada região dela tinha um idioma diferente, tinha um dialeto diferente. Da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Nessa época os romanos falavam latim. Então você vai assim, meu Deus, como é que eles estão falando no nosso idioma? Esses homens que até outro dia não sabiam nem falar direito o hebraico, porque na época de Jesus se falava
o aramaico. Só quem falava o hebraico era justamente o pessoal da Judéia, né? Que era a linguagem dos religiosos, que ainda mantinham, né? Mas o povo mesmo falava o aramaico, principalmente o pessoal da Galileia. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Por isso que é importante conectarmos o que a gente estudou em Gênesis 11 com o que está acontecendo aqui em Atos 2, para a gente entender qual é o nosso lugar na história. Como é imperativo que a gente seja diligente. Já é a última hora, irmão. Agora o Senhor já está juntando as pessoas que Ele vai levar para o seu reino. E a gente sabe que pouco tempo falta. O diabo sabe disso. O que está escrito em Apocalipse 12? Ai da terra e dos que estão aqui, porque o diabo desceu e ele está com muita fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. E nós muitas vezes agimos com essa mentalidade equivocada de que a gente tem todo o tempo do mundo. Não é porque eu estou assim fazendo meu pé de meia. Como é um pé de meia? A gente precisa de 2 pés, né, de meia, né? Porque temos 2, né? Então estou fazendo meu pé de meia para quando eu chegar assim, né? Na idade do pastor, assim, já quase 12, eu tenho um lugarzinho para mim. Irmão, como é que uma pessoa que se diz cristã, uma vez conversou comigo, eu já comprei, como é o lugar aqui em terra? Já comprei meu jazigo. Dividi em 20 vezes, porque quando eu morrer não quero dar trabalho para ninguém. E meu filho, quando você morresse, você não ia dar trabalho para ninguém. O problema é que você, no momento da sua morte, antes do seu corpo ser enterrado, você já vai comparecer diante de um juiz. E todas as suas ações vão ser pesadas. E a única forma de você se ver livre da punição é a fé em Cristo. Aí a pessoa ficou, é assim, é? 5 anos de evangelho que essa pessoa tinha há uns 10 anos atrás. É assim, é? Eu digo, e é como? Aí às vezes a pessoa faz de um tudo para comprar uma casa, bater uma laje, para dizer o seguinte, pelo menos quando eu morrer, meu filho não vai ficar sem um teto. Aí a pessoa morre, o filho se envolve com coisa errada, a primeira coisa que o filho faz, antes até do pai ser enterrado, é vender a casa e gastar tudo com droga. Já imaginou? O pai demorou 10 anos para construir a casa, mais 10 anos para bater 3 lajes. E o filho gastou tudo em 10 dias. Qual foi o testemunho que você deixou para o seu filho? Que o importante é o material. Foi o que você deixou para o seu filho. Faça tudo para ter o máximo possível. É por isso que a gente tem que entender. O mais valioso que a gente pode deixar para gerações vindouras é o nosso testemunho. Perceba o testemunho dos cristãos do passado que até hoje nos impacta. Não sei você, já vou até fechando aqui a Bíblia, né? Porque eu falo demais. Não sei você, mas quando eu falo para os irmãos, não deixe que a emoção domine, mas que o Espírito domine, às vezes os irmãos pensam, o pastor é sem coração. A gente fala que está passando por isso, por aquilo, o pastor nem chora. Irmão, pense numa pessoa, manteiga derretida, sou eu. Eu choro, meu filho. Quando eu vi pela primeira vez o desenho de Jim Elliot, e eu assisti aquele desenho já, acho que inúmeras de vezes, quantidade de vezes, né? Incontáveis. Eu chorei. Quando eu assisti o filme
de Jim Elliot, né? Que falava, acho que é Terra Selvagem. Eu chorei várias partes aí no filme, e principalmente naquela parte final, que é mostrando, né? Na época, mostrando o índio de verdade, né? Porque o filme é um ator que faz o papel, né? Mas nos créditos que chama, né? Créditos finais do filme, aí mostrava o índio fazendo compra com o filho dele no mercado nos Estados Unidos. Meu Deus, como pode? Aquilo assim me chocou. Isso tem tempo que eu vi. Eu falei, meu Deus, como é que pode o filho nessa alegria com o assassino do pai? Eu me colocando no lugar. Como ainda matasse meu pai, meu filho? Como assim? Nessa alegria? Só Deus pode fazer essas coisas. E a gente vê, não sei se vocês já viram também, tem filmes, documentários, né, sobre a vida de Spurgeon. Mas como um jovem desse. E eu tive muita dificuldade, eu fui diagnosticado jovem antes de ser cristão, com depressão. E depois de cristão, continuei acometido por essa enfermidade. E durante muito tempo, né, principalmente porque no começo eu fui, a igreja que eu frequentava era inclinada a essa questão do pentecostalismo. E dizia, não, mas você não pode aceitar, a doença não lhe pertence. E você vê assim, aquele jovem, meu Deus, aquela idade, passando pelo que ele passou, a maneira como ele se converteu, como ele foi sendo usado por Deus, as enfermidades que ele teve até a morte. A esposa dele que ele amava teve filhos, ficou grávida, olha que alegria, né? Mas foram gêmeos, a gravidez foi muito difícil, o parto mais ainda, ela quase morreu no parto e não pôde ter mais filho. Ele teve só esses 2 filhos. Né? E numa época que as pessoas tinham muitos filhos, ele mesmo é de uma família que tem quase 15 irmãos, eu acho 17, uma coisa assim. Né? E você fica olhando para a vida desses homens e tantos outros que eu podia falar aqui, né? Mais antigos do que ele. O próprio filme de Lutero, né? Que é famoso. Tem um filme de John Hus. Você fala, todas essas pessoas, carne e osso, igual a gente. Tinham as mesmas lutas que a gente tem. Tinham os mesmos temores que a gente tem. Se alguém chegasse armado, eles iam ficar com medo. Se eles estivessem num período de escassez, eles iam ficar com receio de passar fome. A mesma coisa que a gente tem. Mas essas pessoas, elas eram cheias do Espírito Santo. E eu espero ter a oportunidade de falar com vocês, né? Que há uma diferença. Hoje você pode encontrar cristãos que têm o Espírito Santo, mas que não são cheios do Espírito Santo. Isso é facilmente visto na vida. Porque uma vida cheia do Espírito Santo é como uma luz. Você consegue esconder uma luz? Não. Mas às vezes a gente pode estar vivendo uma vida onde nem parece que o Espírito Santo está na nossa vida. Ele está lá. Porque uma vez que uma pessoa é salva, é sempre salva, Deus vai corrigir, vai doer, vai ser uma vida de luta, vai ser uma vida de aflição, e a luta contra o próprio Deus, né? E graças a Deus, Deus sempre vai vencer. Mas uma vida cheia do Espírito Santo é outra coisa, irmãos. É essa vida que a gente é chamado a viver. É uma alegria assim, incomparável. É uma certeza inabalável. Você pode estar assim, nas circunstâncias mais difíceis, e a pessoa diz assim, mas vem cá, e o que é isso aí? Eu sei que eu tenho crido, e Ele é poderoso. Ó, a pessoa respondendo isso. Mas Davi, como é Davi? É Golias. A gente tem Davi aqui, né, na nossa geração, está sentadinho. Você pensa que ele não está com o estilingue dele? Está guardado no bolso. Davi, Golias é grande. Até Saul, que é todo fortão, que bota com a mão assim no chulé. Com a mão que pega, né? 300 tem suprindo, ele já me revelou, não é 480 não, é 300. Então, as maiores costas de Israel, costas no conhecimento, né, hebraico, né, do Antigo Testamento, para dizer que um homem era forte, dizer que ele tinha as costas largas. Né? Então as maiores costas eram de Saul, dizendo que Saul era o homem mais forte lá.
da região. Quando ele viu Golias, meu filho, o joelhinho, ó, bambeou, disse: quem vai é outro. Aí ele foi dar a roupa dele, né? A armadura de rei para Davi. Ele disse: não preciso não, mas vai enfrentar Golias. Até a lança de Golias, quem levava era um ajudante, para não cansar o braço forte dele. Imagina. Aí Davi pega um estilingue e desce, né? Olha que Deus é tão bonito, né? É tão bonita a história da Bíblia, né? Golias está aqui, aí entre os dois, assim, assentamentos, tem uma espécie, né, de declive. Aí ele passa assim, tá? Tem um córrego, né, uma espécie daqueles rios rasinhos. Aí ele pega 5 pedrinhas. O que vai derrubar o gigante? Uma pedrinha. É como assim, o que vai derrubar o gigante? Um versículo bíblico. Nem só de pão viverá o homem, toda palavra, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pum, o gigante caiu. Que gigante? O gigante da dúvida, no período de escassez que você estava achando, né? Que as coisas iam piorar. Deus te procurou. Então esse é o nosso Deus. Estou falando dessas coisas, irmãos, que a gente precisa ouvir, assim como esses nossos irmãos do passado precisavam ouvir. Jesus ficou 40 dias com eles, motivando eles. Porque a missão que Jesus entregou a esses homens, para citar a gente, hoje, com a tecnologia que a gente tem, com o avanço do movimento evangélico, como tem sido, imagine naquela época, quase 120 receberam a ordem de Jesus de evangelizar o quê? O mundo inteiro. Quem é que achava que ia cumprir, meu filho? Mas eles creram. E a fé deles foi recompensada. Então a nossa também, porque Deus não mudou. Se a gente só crê, a gente vai ver a glória de Deus. Não foi o que Jesus falou para um homem que estava meio assim, né? Parecendo comigo. Será? Ô Senhor, aumenta a minha fé. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Profetizo na vida de vocês. Foi aqui numa reunião dessa que profetizaram que minha vida ia piorar e piorou. E eu profetizo que mesmo diante de toda a adversidade, a glória de Deus vai se manifestar na nossa vida. Por que isso, irmãos? Foi até um cristão do passado que falou: quando é que a gente consegue ver as estrelas mais claramente? Quanto é mais escura a noite. Você vê que a gente mora aqui na cidade, né? Então a gente vai olhar para o céu, a gente vai ver uma quantidade de estrelas tão pequena. Mas quem já pegou ônibus de noite, né? Eu, quando eu viajava para o interior, para ver os parentes no interior, eu pegava ônibus de 9 da manhã para chegar no interior, né? 5 da manhã. Aí eu olhava assim: quanta estrela tem nesse céu? Elas continuam aqui, a gente não vê, porque a luz da cidade ofusca. Então, quanto mais difícil é a nossa vida, irmãos, mais a gente enxerga a mão poderosa de Deus que conduz a nossa existência aqui na terra. Que o Senhor nos ajude a ver e a crer mesmo sem ver, porque a fé é que triunfa sobre a dúvida. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu amor indescritível que nos alcança em graça e nos enche de esperança. Obrigado, Senhor Jesus, por estar sempre ao nosso lado, mesmo quando a gente acha que não. O Senhor está sempre ao nosso lado, nos ajudando a fazer aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer. E se hoje temos vontade de fazer o que o Senhor mandou fazer, é só porque o Senhor colocou essa vontade no nosso coração. Também por isso te agradecemos, Senhor, pela regeneração. Mas nos ajuda, Senhor, pois a nossa imperfeição é tão grande que até quando queremos fazer o bem, encontramos obstáculos dentro de nós mesmos. Por isso nos ajuda, Senhor. E em meio à nossa multidão de fraquezas, em meio à nossa multidão de dificuldades, em meio à nossa multidão de
a nossa fé é tão falha que possa triunfar, Senhor, a tua graça, nos dando força, justamente quando nos achamos mais fracos, para que a tua glória e o teu poder se manifeste através das nossas vidas, glorificando o teu nome, Senhor, mostrando a todo mundo que existe um Deus que tem um Filho que morreu para que aqueles que creem nele tenham uma vida eterna. Nos ajuda, Senhor, a sermos testemunhas da tua morte, da tua ressurreição, da tua obra de salvação e do teu retorno, Senhor, tão breve. Ajuda-nos, Senhor, a sermos obreiros nessa obra tão bonita que é a propagação da tua mensagem, Senhor. Livra-nos e nos ajuda, Senhor, a nos livrar de todo o peso, fardo que tenta nos paralisar, para que possamos nos entregar mais e mais desimpedidamente à tua vontade boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo e diga para você mesmo, como eu vou dizer para mim, Deus te deu poder para fazer a vontade dele. Faça a vontade dele. A felicidade está aí. Deus te abençoe.